trazendo aqui novamente, eu quero jogar 2 pontos no que foi exposto até aqui. O primeiro ainda trabalhando nessa linha interna, eu acho que isso daqui não deve ser descartado em hipótese alguma, temos mais informações. Quem andou dando algumas entrevistas reclamando abertamente de Vladimir Putin foi ninguém mais, ninguém menos que Mikhail Gorbachev. Né? Mikhail Gorbachev, ele veio dando algumas entrevistas, inclusive tem uma que saiu no Daily Mail, tá? Que ele fala que o Putin está destruindo o trabalho da vida dele. E qual foi o trabalho da vida de Mikhail Gorbachev? Quem é Mikhail Gorbachev? Ele foi o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o último presidente da União Soviética. E nos anos 80, ele começa a colocar em prática, efetivamente, a estratégia da Glasnost e Perestroika, que foi a abertura para o mundo, a abertura democrática da União Soviética, que culminou com o colapso soviético. E para quem estuda o tema, sabe que não houve de fato um colapso, houve sim uma estratégia para mudar, tá, o caminho que a União Soviética viria a tomar. E esse caminho seria aí coordenado pela própria KGB, tá, que hoje, né, foi desmembrada e o principal tentáculo dela é a FSB. E Vladimir Putin, até 2007, seguiu à risca esse processo. E como eu disse, a partir de 2007 começa uma aproximação com Alexander Dugin, né, e começa a ter uma alteração de alguns rumos de como a Rússia estaria trabalhando. O senhor Sepúlveda pode falar melhor do que eu sobre o Gorbachev, mas quando ele fala, senhor Sepúlveda, é simplesmente língua bifurcada. Ele fala uma coisa publicamente que tem um outro sentido muito mais amplo. Né? E quando eu vi essa declaração do Gorbachev recentemente falando que o Putin está destruindo o trabalho da vida dele, não significa que ele fez um trabalho de pacificação da Glasnost e Perestroika que ele vendeu para o mundo inteiro no final dos anos 80. É justamente que ele está destruindo o trabalho do legado que foi planejado, talvez, essa é uma possibilidade, dentro dos muros da KGB. A gente tem que levar isso em consideração. O que seria esse trabalho que está sendo destruído aí, que o Gorbachev está colocando. E só uma informação aqui, em cima do que o Ivan colocou na questão da Crimeia. Dentro da Crimeia, existe muitos cossacos que não são, né, amigáveis à ideia da Rússia. E isso é uma herança que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Os cossacos, eles sempre trabalharam como mercenários para os czares russos de longa data e durante a União Soviética eles foram muito perseguidos, tá? E na época ali da Segunda Guerra Mundial eles tiveram muitas terras desapropriadas. E a Ucrânia estava trabalhando desde o colapso da União Soviética para devolver essas posses, né, todas as terras, todas as propriedades dos cossacos. E quando ali acontece a invasão da Crimeia em 2014, a primeira etnia a se levantar contra a invasão russa da Crimeia com protestos de rua foi muito forte, cercando a sede do Partido Comunista, ali do Politburo da Crimeia, que ainda existe o prédio, né, do Politburo da Crimeia, foram os cossacos, justamente por isso. Então, é muito possível que os cossacos estejam atuando nos bastidores aí, ou nos túneis, entre aspas, subterrâneos, dando essas posições russas para os ucranianos fazerem esses ataques bem-sucedidos, tá? Acho que isso é uma informação bastante importante. Sobre Mikhail Gorbachev, senhor Sepúlveda, e sobre a questão dos cossacos também, gostaria de ouvir o senhor. Olha, eu, sobre o Mikhail Gorbachev, eu até penso, já disse isso várias vezes, que nós devíamos fazer um programa ou dois sobre o livro dele, porque para nós entendermos o que é que está passando hoje na Rússia, porque o Putin é claramente uma pessoa que quis refazer
refazer não é bem, quis desfazer ou quis tornear aquilo que Gorbachev tinha feito. É claro que aqui há um problema pelo seguinte, porque o plano do Gorbachev ele também não se realizou. O plano do Gorbachev foi e ele não queria também o desfazimento da União Soviética. Só que ele fingiu uma abertura que deu possibilidade, diante daquele descontentamento que havia dentro do mundo soviético, de fazer com que a União Soviética viesse a se desfazer. Mas quem lê o livro dele sabe perfeitamente que ele, como o próprio o Putin, dizem que as fontes dele estão em Lenin e que ele queria levar adiante a ideia do comunismo, que é um passo adiante do comunismo, que seria uma descentralização e um mundo... Ele diz isso, ele chama isso de radicalização do socialismo. Então, nós vemos o seguinte, Paulo, quem analisa com um pouco de distância o que foi acontecendo desde a perestroika, vê-se que há uma luta interna na Rússia. E essa luta não é muito difícil de notar. Há forças como a KGB, que eram consideradas a linha dura, que não aceitam uma mudança interna na Rússia e voltam a assumir o poder através, quando há aquele colapso do Yeltsin, né? O Yeltsin, enfim, era um colapso pessoal e um colapso dentro da própria Rússia, e o Putin assume uma posição, e assume uma posição política, não apenas de controle da FSB, mas de uma posição política. E o Putin vai montar aquilo que é chamada a Rússia ou a República, o regime da KGB. Porque, apesar da KGB não existir, todo o grupo que vai girar em torno do Putin é um grupo de gente ligada à KGB. Bom, depois ele vai fazendo os oligarcas dele, e esses oligarcas vão sendo o poder econômico dele, não é? Agora, nós vamos pensar aqui numa coisa. Será que nós estamos esquecidos de que no início da guerra o Sr. Putin prendeu o chefe da FSB? Exatamente. Querem mais do que isso para falar de uma divisão interna dentro da Rússia?